E vem conferir uma análise do segundo episódio da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War. E o segundo episódio da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War, ou também como é conhecido mais popularmente, a adaptação da última temporada de Bleach, já começa com a virada final do episódio 1, que seria o último minuto, o Yhwach acaba acertando a sua espada dentro do Rei das Almas e ele acaba falando: eu vim ter sua destruição, pai, que era para ser uma grande surpresa, já que o Yhwach chama o Rei das Almas de pai, mesmo que a gente entenda que não quer dizer que ele é o pai dele diretamente, e sim é uma figura paterna por ele ter criado tudo aquilo. E bom, logo depois disso, a gente vê que o Yhwach é criança dentro de um rio, praticamente onde ele foi criado, e mostra ele ficando adulto e mais revoltado. Logo depois disso, a gente acaba percebendo, ele fala que ele vai tirar o Rei das Almas daquele sofrimento eterno que colocaram ele. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele sofrimento eterno seria ver sempre o futuro, porque aqueles milhares de olhos que os Reis das Almas têm, indica que ele consegue ver o futuro e todas as variantes que ele poderia ter. E isso pode ser um inferno. Afinal, é a mesma teoria da pessoa que consegue ter o poder de ler mentes. Quando você pensa por fora, até pode parecer um poder interessante, mas quando você tem que conviver com aquilo, de ler a mente de tantas pessoas e saber o que elas estão pensando, aquilo pode te enlouquecer. E isso vale para o mesmo conceito do Rei das Almas aqui. O Rei das Almas, quando ele acaba vendo o futuro de tudo e sabendo tudo o que vai acontecer, por ele não ter um fator surpresa, por ele ter que viver com o futuro e ver milhares de desgraças que vão acontecer de vidas de pessoas diferentes, aquilo pode acabar destruindo, sendo até mais uma prisão e um fardo do que um poder. Quando o Yhwach acerta ele, o Yhwach acaba liberando esse poder, porque o Yhwach mostra que ele tem todos os olhos, e a partir daí ele vai pegar aquele fardo para ele. Afinal, o objetivo dele, para conseguir chegar onde ele quer, ele precisa ver todas as possibilidades futuras para não ter nenhum problema de em algum momento ele deslizar e acabar perdendo. Logo depois tem uma cena rápida mostrando que o Ichigo e seus amigos chegaram para parar o Yhwach, e a gente vai mostrar o que foi a consequência daquela espada acertar o Rei das Almas. Afinal, quando você acerta o Rei das Almas, você tem que ter uma consequência. E o Kubo soube fazer isso aqui de uma forma mais coerente possível. Você mostra o rosto de personagens que a gente gosta e personagens considerados fortes, preocupados com aquela situação. Porque se personagens que a gente gosta tanto são tão fortes, estão preocupados, a gente como público tem que ficar preocupado também. Então é uma fórmula narrativa que todo autor usa e aqui ele usa bem. E o que vai acontecer agora? Eles falam que agora as 3 pilares vão ser destruídos, que seria o pilar da Soul Society, o pilar do meio, que seria a Terra, e o pilar mais embaixo, que pode ser considerado o Ecomundo. Esses 3 pilares vão acabar não existindo mais, e não existindo vai virar uma grande bagunça. Afinal, a importância da Soul Society é manter o equilíbrio da Terra, e isso eles falam desde o começo. Inclusive, desde o começo do mangá de Bleach, essa é a principal discussão entre Shinigamis e Quincy's. Os Shinigamis, eles matam os Hollows num nível onde eles conseguem manter um equilíbrio da balança. Se eles não conseguissem manter o equilíbrio, matassem mais Hollows do que precisasse, acabassem acabando com aquilo, o equilíbrio iria acabar. E esse equilíbrio faria com que a Soul Society praticamente destruísse, a Terra viria a Soul Society e viraria uma desgraça. Os Quincy são o oposto. Os Quincy não se importam com essa balança, e isso é falado desde o começo também. Eles se importam simplesmente em matar os Hollows. É aquela teoria de você tem que fazer a justiça através da justiça. Esse é o conceito do Shinigami. E quando os Quincy é a teoria de a gente tem que fazer a justiça com as próprias mãos, porque se deixar para alguém superior fazer essa justiça, quem é essa pessoa para julgar? Então, a partir daí, começa esse conceito interessante que eles colocam. Aqui, o Yhwach faz exatamente isso. Ele destrói os 3 pilares. Então, agora, a Terra, o Ecomundo e todos a Soul Society acabam sentindo essa parte de tremer, de destruir, porque a Soul Society pode estar sendo destruída, porque tudo vai perder o equilíbrio e aí não tem muito o que fazer. Logo depois disso começa a excelente luta de Ichigo versus Yhwach. Uma coisa que eu gosto muito no mangá de Bleach seria a arte do Kubo. Eu acho que o Kubo ele é um ótimo artista, um bom criador de mundo, mas eu não acho o Kubo um bom contador de história. Mas é inegável que no mangá a arte é tão bonita, tão bem feita, tão fluida, que parece que você tá lendo, vendo um anime praticamente ali, de tão fluido que é. E aí eu fiquei com medo de quando eu chegasse no anime não tivesse tanto diferencial, mas você vê e sente o dinheiro
investido nas lutas de Thousand Year Blood War. Inclusive, eu tenho certeza que muitos animes vão querer fazer remake das suas obras, inclusive Bleach, por causa de Thousand Year Blood War. Porque a arte, a qualidade da animação é fantástica. A forma como eles conseguem misturar muito bem as cores, a animação, a paleta visual que colocam ali, tudo funciona muito bem. Eu gosto muito de como o Ichigo, ele tem todo o seu poder do Keshuga Tensou e também a sua Bankai através do poder amarelo, enquanto o Yuraba é um poder do azul. Essa linguagem visual ficou muito interessante, porque cores muito parecidas poderiam não destacar. Aqui ajuda na animação, ainda mais que eles estão no lado da Divisão Zero, e a Divisão Zero, ela é muito mais limpa, ela é muito mais colorida, ela é muito mais viva as cores. Eles brincam muito com uma paleta de cor na Divisão Zero mais claro. Então tem o branco, tem o azul, só que tudo é muito mais leve, muito mais claro. É muito interessante como eles brincam com isso e como as cores fortes do azul do Yuraba com o amarelo do Ichigo funcionam muito bem numa luta que é muito bem feita, muito bem coreografada e que mostra que o Ichigo começa a ter uma vantagem. O Yuraba reconhece isso, o Ichigo consegue parar ele por alguns segundos, mas o Yuraba tá com uma coisa diferente. Da mesma forma que o Yuraba menciona pro Ichigo que o poder dele está mais forte, que o treinamento dele fez efeito, o Ichigo percebe que o Yuraba consegue ver o futuro. E que o Yuraba vendo o futuro, como você ganha essa pessoa que sabe tudo o que vai acontecer a partir dali. Tanto que logo depois disso, o Yuraba aumenta o seu poder e o Ichigo é simplesmente surpreendido e ele praticamente perde a luta ali. Enquanto isso, ele volta para aquela ideia narrativa de mostrar a reação de todo mundo. Os principais capitães esperançosos com a vitória do Ichigo, mas muito preocupados com o que vão acontecer. Afinal, todos os capitães não sabem que a Divisão Zero já perdeu. Então a partir daí continua essa parte e a gente volta pro Yuraba e ele fala qual é o seu plano. O seu plano é realmente ser o novo rei, criar um novo mundo a partir da destruição dos 3 mundos existentes. E é uma teoria interessante quando você pensa no Yuraba, porque você pensa assim, quem nasceu na Soul Society, quem foi pra Soul Society, quem são capitães, eles são uma elite dentro daquele mundo. O Yuraba, ele viveu numa Soul Society invertida. A partir daí, ele viveu a pior parte daquele mundo. É aquela ideia de a gente não tem como normalmente subir pro poder, os Queens não tem como ser os Shinigamis, não tem como viver na Soul Society, então a gente vai destruir o que é conhecido para poder começar o nosso próprio mundo e ter os nossos direitos. E até essa ideia de divisão de o Soul Society, humanos e Quincy's, ou o Ecomundo, é uma divisão que eles consideram erradas, porque é até um pouco elitista, como eles falam, então, dentro desse universo, como é a divisão, então ele vai criar um mundo igual a partir daí. O Yuraba passa essa ideia através do seu poder. É aquele conceito de quando você pensa na ideia do vilão, parece interessante, mas os meios que ele usa para chegar nessas ideias não tem como proteger, é mais ou menos isso. A ideia do Yuraba de todo mundo ter conceitos iguais, ideias iguais, é interessante? É. Quando você vê a forma como ele quer chegar até lá, você vê porque ele é o grande vilão da obra, e até a forma como representam o personagem e todos os Quincy's já indica muito quem eles querem representar. Bom, a partir daí, ele fala qual é seu plano, que vai matar o Rei das Almas. Ele mostra o Rei das Almas que ninguém tinha visto. O Ichigo tenta tirar a espada, e quando ele tira e tenta acertar o Yuraba, o seu sangue Quincy não deixa ele fazer. O Yuraba controla ele, e só com a força do Ichigo ele acaba matando o Rei das Almas. Todos ficam surpresos, aí o Urahara fala que o Rei das Almas morreu e que a culpa foi do Ichigo. E isso é muito interessante, porque eu falei no episódio passado como que o Ichigo renascer, o capitão da Divisão Zero, e também como que o Yuraba acertar a espada no Rei das Almas, era uma inversão de valores. A pessoa que traz o cara que vai salvar a Society com o cara que vai ser a destruição. E nesse episódio final é muito interessante como eles invertem os papéis, e aqui mostra como a salvação acabou destruindo tudo. E se o Salvador foi o cara que gerou a destruição, quem vai salvar o mundo? É uma discussão muito boa e o episódio se encerra. Eu, sinceramente, estou achando esse começo de temporada excelente, o melhor até agora das 3 partes. É muito bom como o Kubo trabalha as suas ideias, é muito bom como ele trabalha o universo, ideias diferentes e até discussões boas, que eu acho que funcionam melhor no anime do que no mangá. Claro, o anime tem problemas, não na parte técnica, eu acho excelente, inclusive eu tô amando a trilha sonora, tanto a abertura e o encerramento, e a trilha, que normalmente usa muitos acordes da trilha clássicas voltados aqui de uma forma diferente, mas quando você pensa fora disso, o meu problema com Bleach sempre vai ser a forma como o Kubo trabalha alguns elementos da sua história. Então não é culpa do anime, é culpa do Kubo lá atrás quando ele escreveu o mangá. Porque, por exemplo, o Yuraba tem a visão de ver tudo o futuro. Esse conceito é muito legal no começo, mas eu que já li o mangá sei que o Kubo não vai conseguir desenvolver bem essa ideia. Então pra mim esse é o problema. O Kubo ele cria muito bem o universo. Visuais interessantíssimos, bancais muito interessantes, personagens carismáticos, mas na hora de desenvolver essas ideias, aí é o problema. Eu acho que ele coloca muitos elementos em alguns
alguns personagens que ele não sabe desenvolver. Então agora parece ser muito legal. Pra frente vai perceber que não é tão bem desenvolvido como poderia ser. Mas pra esse episódio tá muito bom, porque eu gosto muito da animação, a parte técnica tá muito boa, as cores estão muito boas, a história traz algumas linguagens visuais que eu gosto bastante, um personagem com o outro, como é a salvação e o outro é a destruição. Gosto muito da discussão que eles apresentam e eu acho que sim, é um excelente começo e o melhor começo das 3 partes da última temporada até agora. E olha que pra mim todas foram excelentes. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do segundo episódio da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood Wars? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.